Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 1º de abril, e está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal, você fica por dentro dos principais assuntos em discussão na Câmara e também na cidade de São José dos Campos. Veja agora os destaques desta edição. Câmara realiza a 16ª sessão ordinária do ano. Confira os principais destaques da sessão. Vereadores cobram plano de macrodrenagem para São José após registro de alagamentos em decorrência das chuvas. Conheça as leis criadas pela Câmara a favor dos portadores de autismo na cidade. Dia Mundial de Conscientização sobre o transtorno do autismo é comemorado neste sábado. E você também vai ficar por dentro das principais atrações que prometem animar o seu fim de semana na nossa agenda cultural. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. Nós abrimos o diário desta sexta apresentando um balanço, um resumo da sessão de ontem, a 16ª do ano. E agora a gente acompanha os principais destaques da sessão. Confira. A pauta da 16ª sessão do ano terminou sobrestada em razão da falta de parecer a um projeto do Executivo que institui o Sistema Municipal de Cultura. Nomeada relatora ad hoc, a vereadora Dulce Rita não abriu mão do prazo de emenda. O projeto tem sido alvo de questionamentos de alguns vereadores. Não vou abrir mão do meu prazo porque eu acho que estou dentro da lei. Eu acho que esse projeto é muito complexo, acho que tem que ser analisado muito sucintamente. Depois as emendas não estão nem no GED ainda para mim tomar conhecimento. Com o travamento da pauta, o projeto que institui o Sistema Municipal de Cultura se transformou no principal tema de debate entre os parlamentares. Entre os apontamentos, possíveis falhas na redação do projeto e no andamento das audiências públicas que tratam do tema. No sábado, a Fundação realiza uma audiência pública para debater o Conselho Municipal de Política Cultural, um dos pilares do Plano Municipal de Cultura. O encontro será no prédio da antiga Câmara, a partir das 8 horas. Sem votação, outros 22 projetos de lei que estavam na pauta não foram apreciados. 6 deles correm em rito de urgência. Ainda durante a sessão, representantes do Sindicato dos Servidores Públicos, da Guarda Municipal e uma comissão de trabalhadores da Revap acompanharam a sessão da galeria. As entidades buscam o auxílio dos vereadores em questões trabalhistas. Também durante a sessão, o vereador Walter Hayashi anunciou a desfiliação do Partido Progressista. Após o término da sessão, os vereadores receberam uma comissão de professores na sala Pedro Bala. Os educadores solicitaram aos parlamentares agilidade na votação de projeto da Prefeitura que altera a jornada de trabalho da categoria. Confira a 16ª sessão na íntegra em nosso canal do YouTube. As últimas chuvas que atingiram São José dos Campos deixaram os vereadores da Câmara em estado de alerta. Vários pontos de alagamento foram registrados na cidade, situação que levantou debates sobre a importância do plano de macrodrenagem para o município. São José dos Campos possui alguns pontos críticos de risco e os vereadores defendem a importância da realização de obras anti-enchente. Os transtornos causados pelos inúmeros pontos de alagamento de São José levaram os vereadores a cobrar um plano de macrodrenagem para a cidade e um pacote de obras anti-enchente. A ofensiva é reflexo dos estragos causados quando fortes chuvas atingem a cidade. Na avaliação dos parlamentares, ações de limpeza e conservação dos corpos de água e obras de drenagem são necessárias. Você vai no Vale do Sol, a mesma situação, no Jardim Morumbi, no Parque Industrial, no Jardim Satélite. Aí, sem contar uns outros cantos da cidade que a gente às vezes não tem como ficar acompanhando. Rua Penedo, que não enchia, está enchendo. A Rua José Cobra tem enchente agora também. Então, precisamos aí que haja um investimento na drenagem. Mas como investir em drenagem? Drenagem não dá, parece que não dá voto. Nós precisamos resolver o problema de enchente dessa cidade. Não dá mais para aguentar. É uma coisa para se chamar a atenção, né, em especial o que o Ministério Público está pedindo, né, que é o Plano Diretor de Desenvolvimento, em função de que o município não tem, não é, nenhum estudo sobre o macrozonamento da cidade, né, a macrodrenagem, enfim. Então, é um momento para se refletir, esta Casa de Leis, junto com o Ministério Público, para que nós possamos ter uma cidade efetivamente no futuro, em um futuro breve, ou a médio prazo, pelo menos, sem a população ter que conviver com esses riscos
materiais ou pior, com os riscos de vida. Já desde mandatos anteriores e o atual também está sendo acionado pelo Ministério Público para resolver esses problemas que trazem tanto prejuízo à população. Precisa um estudo técnico, né, aprofundado. Nós já sabemos, na cidade já tem mapeado quais são esses gargalos, onde nós temos esses problemas que são recorrentes, né? Eles acontecem sempre quando as chuvas são maiores, alguns já foram resolvidos, mas ainda tem muitos locais aí onde tem que ter uma atuação firme e resolver o problema da população. As bacias que coletam toda essa água de superfície, água de chuva principalmente, elas agora começam a ter um problema do quê? De excesso de pavimentação, excesso de impermeabilização do solo, e aí precisa realmente debater a cidade novamente num plano maior, que é o plano diretor de desenvolvimento integrado. Então, é com muito pesar que a gente vê, primeiro, falta de manutenção, segundo, falta de acompanhamento, e terceiro é olhar a cidade como ela deve ser vista. Na realidade, nós temos muitos estudos. O que precisa ser feito, muitas vezes, são ações públicas, também, como eu falei, né, evitar loteamentos, construções, canalização de córregos, mas eu vejo o seguinte, já temos muitos estudos, né? Às vezes é uma pequena atualização, o que precisamos é recurso, e é muito recurso para você fazer essas drenagens, precisamos mais ação, e isso envolve todos os município, o estado, o governo federal para fazer essas obras. A recorrência de alagamentos em diversos bairros da cidade, como o Jardim das Indústrias, na região oeste, já passou a fazer parte do dia a dia de quem mora nesses locais. Não, a gente, geladeira, por exemplo, né, que é uma coisa que tem jeito de se erguer, né? Sofá. Então, essas coisas, você não tem de quem cobrar, né? Então você acaba perdendo, né? Aí o rapaz mesmo aqui, meu vizinho aqui, perdeu o sofá, perdeu o guarda-roupa, que ele trabalha fora à noite, e a chuva começou, que eram umas 8 horas mais ou menos, segunda-feira. E a mulher dele grávida. Nós não tinha como sair daqui e ajudar ela, né? A hora que nós acabamos de arrumar aqui, que acabou a chuva, aí nós fomos lá ajudar ela. O guarda-roupa dela tudo cheio de água, entendeu? Perdeu muita coisa. Nós tínhamos lá no Jardim das Indústrias Alvorada os loteadores que implantaram os bairros, eles construíram na época um valetão. Esse valetão ele drenava as águas pluviais, né? Todas as águas de chuva saíam por ali. Esse valetão, na época, no governo lá atrás, no governo Emanuel, ele foi canalizado, né? Só que a tubulação desse valetão, ela foi subdimensionada. Ela não comporta, né, a quantidade de água que vai por ali. E sob esses locais onde era o valetão, foram construídas praças. A Praça Ilha Augusto de Souza, no Jardim das Indústrias, um quarteirão à frente, a Praça Pastor Manuel Pereira. E ontem ficou com a chuva muito forte, ficou com água na altura do banco praticamente, ponto de ônibus, o banco do ponto de ônibus, muito alto, carro, casas, muito prejuízo ali na região. E a gente espera que logo a Secretaria de Obras já tenha nos comunicado que está com um novo projeto para essa situação e também aí a questão viabilizando recursos. Quem já enfrentou o problema aposta que obras de drenagem podem reduzir os impactos causados pelas fortes chuvas. Antigamente a água cobria ali a trave de futebol do campo, né? Teve um certo tempo também que alagou a escola ali do Turatata Aquitani, daí teve que vir os bombeiros, tirar o pessoal, tudo, né? Aí o negócio de enchente tá melhor, resolveu bastante. Quando chove forte mesmo assim ali dentro alaga um pouco, mas é pouca coisa. Coisa de minutos já tá tudo vazio de novo. Para os vereadores, os problemas seriam reflexo da falta de manutenção das galerias de águas pluviais e também do assoreamento dos rios que cortam a cidade. Nós não vimos em nenhum momento nenhum carro hidrotubo, por exemplo, fazer a limpeza das galerias de águas pluviais. Isso é um ponto gravíssimo. Em locais, por exemplo, isso eu estou dizendo na região sul, região leste, região norte, etc. Em especial região norte, não é?
a falta de desassoreamento dos córregos, dos rios que por lá existem. E por tudo isso, né, a cidade sofre. Os parlamentares defendem ainda o uso de recursos de contrapartida da Sabesp para dar andamento à execução de obras de drenagem. Por nota, a Prefeitura de São José dos Campos informou que um plano de macrodrenagem está sendo elaborado. O levantamento vai detalhar todas as áreas alagáveis do município e deve ser usado como diretriz para a realização de obras. A Defesa Civil apontou que não possui um estudo para identificar as áreas de alagamento na cidade, porque estas ocorrências são tratadas como pontuais, causadas por variantes como o relevo, escoamento do local e o volume da chuva registrado. Temos esse problema, quando chove muito, as galerias não suportam, isso é fato mesmo. É importante que a gente diga que a prefeitura ou a cidade, ela se desenvolveu, cresceu muitas vezes em cima de córregos, áreas onde tinha minas. Então, quando aparece essas chuvas intensas, o problema se avoluma muito mais. É importante sempre a gente estar fazendo essa atualização, vendo o que é possível fazer de obras. No sábado é comemorado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A data é uma forma de lembrar a importância de se discutir o transtorno do autismo na sociedade e propor ações de inclusão que promovam o fim do preconceito. E a inclusão dos autistas também é uma pauta defendida pela Câmara Municipal. Veja na reportagem. O autismo é um transtorno do desenvolvimento que afeta a comunicação, a socialização e atinge pelo menos 2 milhões de brasileiros. Para combater o preconceito por falta de informação, a ONU, Organização das Nações Unidas, criou em 2008 o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, 2 de abril. São José dos Campos também tem um dia municipal, na mesma data, instituída no ano passado por lei de autoria do vereador Petite da Farmácia Comunitária. O vereador também é autor da lei municipal que declarou de utilidade pública o GAIA, Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo. A instituição foi homenageada na Câmara por iniciativa do vereador Macedo Bastos. E no final de 2015, os vereadores aprovaram por unanimidade a doação de uma área para a entidade construir um centro de referência no atendimento socioeducativo e terapêutico à pessoa com autismo. Mães do grupo Viva Vida Autismo também já estiveram no Legislativo em busca de apoio para a ampliação do atendimento a crianças e adolescentes autistas em São José. Elas foram recebidas pelos vereadores e entregaram uma pauta de reivindicações. A Câmara sediou ainda, em 2014, uma conferência sobre o autismo, com a participação da Comissão Permanente dos Idosos e Pessoas com Deficiência, presidida pelo vereador Willis Goulart. No próximo bloco é hora da gente descobrir qual a programação do fim de semana para a cidade na nossa agenda cultural. A gente volta já. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Sexta-feira, você já sabe, né? É dia de ficar informado sobre a programação cultural para o fim de semana aqui em São José. Se você curte música, show, teatro e cinema, a atração é o que não falta na cidade. E se ainda não se decidiu sobre o que fazer no tempo livre, é hora de ficar de olho na agenda cultural. Olá! Hoje começa o Festival Gastronômico do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral. O evento promove a culinária da região e oferece ao público cardápio variado. Os pratos acompanham sobremesa. O festival vai até dia 14 de abril e a lista com os restaurantes participantes está no site valefoodweek.com.br. Também na sexta-feira, o cantor Tuia apresenta o terceiro disco da carreira em um show com a participação do cantor Guarabira. O álbum tem canções influenciadas pelo folk e rock dos anos 70, além de músicas regionais caipiras. O show começa às 7h30 da noite no Sesc e a entrada é livre. O coração se abrirá, sopro poemas na janela da sua vida, pro que eu disser flutuar. Ainda nessa sexta e durante todo o fim de semana, o Teatro Colinas apresenta a peça Ari Toledo 5.2. O espetáculo, em comemoração aos 52 anos de carreira do humorista, promete muitas risadas. A peça começa às 9 da noite e os ingressos custam a partir de R$ 30.
No sábado, o Sesc de São José vai ser palco de um show de blues. A Igor Prado Band se apresenta ao lado do saxofonista norte-americano Sax Gordon. O show é às 6 horas da tarde e a entrada é livre. Também no sábado tem concerto musical do Quarteto de Música Antiga do Sesc de São José. No repertório, composições renascentistas portuguesas. Até mesmo os instrumentos utilizados pelo quarteto são do período histórico. O concerto é às 8 da noite e os ingressos custam a partir de R$ 17. O sábado continua com o show da cantora Glauce e a banda Nossa Raiz. O grupo joseense especializado em samba de raiz vai tocar no bar da Avenida Manuel Barbagato, número 158, ingressos a partir de R$ 7. E o Bloco Jucateles promete animar a noite deste sábado com muita folia. O público confere as tradicionais marchinhas de carnaval. A festa começa às 10 da noite num clube que fica na Avenida Linneu de Moura, no Jardim do Golfe. Ingressos custam a partir de R$ 30. Ainda no sábado e também no domingo, o Teatro Colinas vai ser palco da peça Piratas do Caramba. O espetáculo conta a história de um trio de piratas que sai em busca de aventuras depois de encontrar uma garrafa misteriosa no mar. A peça começa às 5 horas da tarde e os ingressos custam a partir de R$ 20. Já no domingo tem teatro no Sesc de São José. As crianças vão se divertir acompanhando a história do Patinho Feio e também outros clássicos da literatura, como o Soldadinho de Chumbo. O espetáculo começa às 3 da tarde e os ingressos custam R$ 17. Ai, obrigado. Nossa, mas é maravilhoso! O senhor vai... E o domingo continua com um outro espetáculo no Sesc. A peça Agência Marinelli conta a história de um falso agenciador de talentos que engana artistas em busca da fama e sucesso. O espetáculo é às 4h30 da tarde e a entrada é livre. E para fechar o domingo tem exibição do filme Em 3 Atos no Sesc de São José. O longa retrata a história de duas bailarinas, uma no auge da carreira e outra com 85 anos, para discutir a morte e a velhice. A sessão começa às 6 da tarde e a entrada é livre. Eu não posso ficar com raiva de Deus se não acredito nele. Não posso me colocar contra minhas células e meu corpo se são como os de todos da minha idade. Participe da nossa agenda enviando a sua sugestão para o e-mail tvcâmara@câmarasjc.sp.gov.br. Tchau! E uma ótima diversão aí para todo mundo. E no próximo bloco você confere os destaques do esporte de São José no Giro Esportivo. Fase de classificação da Série A3 do Paulista termina neste fim de semana. É daqui a pouco, hein? Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Se você está procurando emprego aqui em São José, fique atento às vagas disponíveis no pátio da cidade, na nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de empregos para diversas áreas. As vagas disponíveis são para alinhador de direção, auxiliar administrativo, encarregado de pintura, passador de roupas, pintor de automóveis, recepcionista atendente, telefonista, técnico de refrigeração e torneiro mecânico. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Vamos agora com a previsão do tempo para a tarde desta sexta e também para todo o fim de semana. A tarde de sexta-feira terá chuva com trovoada. A temperatura atinge os 30 graus, mínima de 18. O calor continua no final de semana, máxima de 30 graus no sábado e 32 no domingo. A mínima permanece 18 graus. No sábado pode chover à tarde e o domingo deve ter tempo firme.
E já está chegando ao fim a fase de classificação da Série A3 do Paulista. Os times de São José ainda não estão totalmente livres do rebaixamento. Então vem jogo difícil por aí, porque para garantir a permanência na Série A3 com tranquilidade, as duas equipes da cidade precisam de uma vitória. Esses e outros destaques do esporte joseense a gente confere agora com o repórter Daniel Melo. Daniel, muito boa tarde. Olá, muito boa tarde, Lucas Guerra. Boa tarde também ao telespectador da TV Câmara. E o final de semana será de decisão para as equipes de São José dos Campos sobre a permanência ou não na terceira divisão do Campeonato Paulista da Série A3. Isso porque na 19ª rodada e última da fase de classificação, que acontece no domingo às 10 horas da manhã, o São José Esporte Clube, a Águia do Vale, recebe no estádio Martins Pereira a equipe do Fernandópolis, que já está rebaixada e descompromissada. Mas o São José não depende somente das suas forças, depende de tropeços dos adversários. Depende de tropeços da Internacional de Limeira, que recebe o Grêmio Osasco no Limeirão, e também do São José dos Campos Futebol Clube, que vai até São Paulo, onde encara o Nacional já classificado à segunda fase da competição. O desastre total para as duas equipes seria se elas perdessem e a Itapirense vencesse o seu compromisso no final de semana. A Itapirense passaria os dois times de São José dos Campos e eles estariam na zona do rebaixamento, estariam na última divisão do Campeonato Paulista de Futebol no ano de 2017. O final de semana também será de estreia do rugby de São José dos Campos. A equipe estreia no Campeonato Paulista de Rugby 15 neste sábado, às 3h30 da tarde, no campus da USP, onde encara a equipe da Escola Politécnica. Bem, essas são as informações do esporte desta sexta-feira. Eu volto na segunda, aqui no Diário Legislativo. Até lá, Lucas. Muito obrigado, Daniel, pelas informações. O Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. Tenha uma ótima tarde, um ótimo fim de semana e até segunda.